Bem-vindas. Fabiana Ribeiro, advogada trabalhista, especializada no agronegócio, com foco na prevenção de riscos dentro da propriedade rural. Paloma é advogada agrarista e produtora rural. Traz à tona a importância da sucessão familiar e da governança no campo. Isabel é advogada ambientalista que mostra como proteger a terra com responsabilidade e visão de futuro. Sejam bem-vindas, a partir de agora é com vocês. Olá, pessoal, bom dia. Eu me chamo Paloma Gubert, sou advogada agrarista e o meu papel é ajudar os produtores rurais na organização familiar e planejar o seu futuro e o seu legado familiar. Bom dia, eu me chamo Fabiana Ribeiro, sou advogada trabalhista há mais de 15 anos e o meu objetivo é proteger os produtores de riscos trabalhistas. Bom dia. Bom dia, Capão Alto. Eu sou Isabel Romancini, sou advogada especialista em direito ambiental e também temos a missão aí de orientar os produtores a proteger a sua terra e o seu legado. Pessoal, que alegria estar neste evento com vocês, falando sobre um tema muito importante e principalmente valorizando a cultura regional e local. A cultura de vocês, a gente também leva lá para o oeste, a gente também leva. Nós somos lá do oeste do estado, eu sou de Concórdia, a Isabel é de Irani, mas nós também compartilhamos a cultura de vocês. E hoje, eu gostaria de iniciar agradecendo a comissão organizadora e parabenizar a todos vocês que estão enfrentando esse frio, mas estão com o intuito de levar a cultura regional para os outros locais e valorizar a comunidade de vocês. E a palestra que nós escolhemos hoje é sobre um tema que nos toca de forma muito profunda. Raízes que protegem, como cuidar da terra, das pessoas e do legado da fazenda. E eu não poderia iniciar a conversa sem antes falar sobre cultura, porque é o que nos leva aqui hoje, a cultura de uma propriedade, de uma sociedade, de uma comunidade. Se eu perguntar para vocês qual é a cultura da família de vocês, vocês saberão me responder? Por exemplo, a cultura lá de casa, lá da minha família. Todo dia, os meus pais fazem um chimarrão, os meus pais moram lá no interior, fazem um chimarrão e sentam em torno do fogão a lenha para falar sobre o dia a dia. Ou também nos domingos, a gente faz o churrasco. Meu pai sempre fala assim: a gente não só come carne, a gente churrasqueia, porque a gente vai às 10 horas da manhã, faz um chimarrão, faz a caipirinha, e a gente fica 2, 3 horas falando sobre isso. Essa é a cultura também da minha família e talvez seja de alguns de vocês. Ou será que é aquela receita da nona, sabe? Aquela receita que acontece no Natal, que só ela sabe fazer, só a avó sabe fazer? Tudo isso é cultura. Então, a cultura ela não está só na comunidade, na nossa sociedade. A cultura também está dentro da nossa família, dentro do que a gente faz. E ela só acontece porque teve alguém que chegou antes de nós. Teve uma geração que veio antes de nós. A gente ouviu aqui dos tropeiros que passaram pela terra. Eles deixaram essa cultura para nós também. E compete a nós, principalmente por meio das nossas ações, levar essa cultura adiante. Mas a cultura ela não está só na comunidade, a cultura não está só na família, a cultura que a gente fala também está no nosso negócio rural. E é isso que nós trazemos para vocês. A cultura da nossa rotina, do nosso hábito, da forma como nós levamos o nosso negócio rural. Isso também é cultural. Isso também fala sobre nós e, principalmente, fala sobre o que nós vamos levar adiante. E para vocês entenderem como a cultura impacta a atividade rural,
A doutora Fabiana vai contar uma história muito bacana e vocês vão entender por que isso impacta no futuro e no legado dessa propriedade rural. Pessoal, a história que eu vou contar hoje aqui para vocês aconteceu com um cliente nosso, mas muito bem pode parecer com a realidade de alguém que esteja aqui hoje. E o nome dele era Loivo. O seu Loivo, ele herdou a fazenda do pai, era desses produtores que conhecia cada canto da propriedade. E sempre dizia com muito orgulho, essa terra aqui é a minha raiz. Foi aqui que eu cresci, que eu casei, que eu tive meus filhos e também foi aqui e também será aqui que eu quero envelhecer. Só que ele ainda era da época do fio do bigode. Contratava os empregados, tudo na confiança. Área de mata, se não dava pasto, ele logo já limpava. E a parte do futuro da propriedade, o que acontecia? Quando perguntavam para ele, ele logo dizia, os guris que se entendam depois. E esta forma de viver, por tempo deu certo. Porém, teve um dia que um dos trabalhadores, o mais antigo da propriedade, acabou se acidentando feio na lida com o gado e faleceu. A família desse trabalhador entrou com uma ação trabalhista, pediu danos morais, pensões e anotação da carteira que ele não tinha feito. Além disso, um tempo depois, a fiscalização ambiental apareceu na propriedade. Eles encontraram áreas de vegetação que ele cortou sem autorização. Veio o embargo da área, veio as multas. Mas o grande problema veio logo depois. O seu Loivo faleceu. Não deixou documento, nada organizado nem planejado. Resultado de tudo isso, os filhos começaram a brigar. Um queria vender a terra, o outro queria arrendar e o outro nem sabia o que queria. Eu acredito que alguém tenha alguma realidade parecida com essa, não é? Resultado, a fazenda parou de produzir, as dívidas começaram a chegar, fiscais, ambientais e também trabalhistas, e o que era para ser uma herança acabou virando um grande problema. No final das contas, a família perdeu tudo. E o legado, a história que o seu Loivo tinha com tanto orgulho, se desfez, não por falta de trabalho, mas por falta de cuidado com as suas raízes, as raízes da terra, das pessoas e do legado da sua família. E talvez neste momento vocês estejam pensando, Fabiana, essa história que você contou agora, não, isso não vai acontecer comigo. Será que não? E é por isso que eu sempre falo para os clientes, cuidado com as práticas, sejam elas trabalhistas, ambientais ou em relação à sucessão da sua propriedade. Porque os problemas eles vão aparecer e será apenas uma questão de tempo. Pensando nisso, eu separei para vocês aqui 3 situações que acontecem com mais frequência no meio rural. E a primeira delas é em relação à contratação dos trabalhadores. Como, por exemplo, a falta de anotação da carteira de trabalho, como aconteceu com o seu Loivo, ele não assinou a carteira do trabalhador. Outra realidade que acontece muito é o produtor fazer um contrato de parceria rural com os trabalhadores. Mas se você for lá na prática, na propriedade, no dia a dia, você vê que é um contrato de emprego. Isso pode trazer um grande risco para o produtor. Além disso, nós temos os acidentes de trabalho. Nós sabemos que no agro o risco é real. É contato com máquinas, animais, agrotóxicos. Tudo isso pode gerar um grave acidente para o produtor, para o trabalhador. Ainda mais se não forem entregues os equipamentos de proteção individual, botas, luvas, capacetes. E outra situação também que tem se falado bastante é em relação ao trabalho análogo à escravidão. O que acontece? Ele pode aparecer na sua propriedade de diversas formas. Uma moradia, um alojamento que não esteja com estrutura adequada, frestas, não tem proteção contra a chuva, frio, falta de energia elétrica, água potável. Além disso, trabalho forçado, a proibição do trabalhador de sair da propriedade, a falta de anotação da carteira de trabalho e da entrega dos equipamentos. Vejam que são várias situações que podem, então, levar a essa prática do trabalho análogo à escravidão dentro da sua propriedade. Mas o que tudo isso traz de consequência prática para o produtor? Eu separei também para vocês algumas consequências. E a primeira delas é a mais comum, que é o processo trabalhista. Pedindo anotação de carteira, danos morais, pensões, como aconteceu com o seu Loivo. Outra situação são os processos criminais e a restrição de crédito do produtor. Essas duas situações acontecem de forma bem específica em relação ao trabalho escravo. Por quê?
porque é considerado uma prática criminosa e, além disso, o nome do produtor ele é inscrito na chamada lista suja do trabalho escravo. Alguém já ouviu falar nessa lista? Olha só, nessa lista, o nome do produtor ele fica por 2 anos. E isso acaba impedindo que ele tenha acesso ao crédito rural e também ao crédito privado. Então, veja como isso implica na produção da propriedade, essa prática do trabalho escravo. Além disso, o produtor tem impacto na reputação. Nós sabemos que o nome do produtor dentro, na sociedade, na comunidade, é muito importante no agro. E, por fim, perda de dinheiro. Dinheiro que o produtor poderia estar investindo no próprio negócio, comprando sementes melhores, um gado melhor, mais maquinários para a propriedade. E olha, não sou eu que estou falando isso, tá? Trouxe aqui alguns dados para vocês para mostrar a todas essas realidades que eu acabei de conversar. Nessa primeira imagem, tem uma lista das ações mais realizadas pelos trabalhadores no Brasil inteiro. E logo nos primeiros lugares nós encontramos pedidos de verbas rescisórias e FGTS. Parece que eu estou falando grego, mas na verdade esses pedidos têm tudo a ver com a contratação incorreta dos trabalhadores. E nesta outra imagem nós temos a realidade aqui de Lages e região, Capão Alto, Campo Belo, Correia Pinto. E exatamente os mesmos pedidos são os mais feitos pelos trabalhadores. 10º, férias, FGTS, são os 5 primeiros pedidos mais realizados pelos trabalhadores na Justiça do Trabalho. E no agro, qual que é a realidade no agronegócio? O ano passado foram mais de 57 mil processos. E o que isso significa? Que os trabalhadores estão cada vez mais buscando a Justiça do Trabalho. Mais uma vez, falando sobre trabalho análogo à escravidão, porque é um assunto muito preocupante. O ano passado, nós tivemos mais de 3.500 denúncias sobre esse tema, o que foi considerado um recorde desde 2021. E para o produtor ter ideia do tamanho do prejuízo que ele pode ter dentro da propriedade e tudo que implica, um produtor de café, no início do ano, foi condenado em R$2 milhões. E a última informação que eu tenho sobre esse assunto foi a atualização da lista suja que eu tinha comentado com vocês. Infelizmente, nós tivemos 2 setores do agro que se destacaram, que foi o cultivo de café e a criação de bovinos. Então, isso acende um alerta para os produtores rurais que trabalham com pecuária bovina. E a última situação são os acidentes de trabalho. Trouxe 2 casos reais para a gente comentar. O primeiro deles, de um acidente com vaqueiro, em que o produtor foi condenado mesmo sem ter agido com culpa. Esse tipo de condenação tem sido muito comum na Justiça e acende o alerta para os produtores. O empregado quebrou o braço e o produtor foi condenado em R$20 mil. O produtor sempre tem sido condenado nesse tipo de processo. E a última, o trabalhador faleceu e o frigorífico foi condenado em R$500 mil. Pessoal, o meu objetivo não era assustá-los nessa manhã fria, mas trazer um alerta de que os riscos trabalhistas estão por aí, pode acontecer a qualquer momento na propriedade e são graves e acabar com anos de trabalho de um produtor. Isso que eu falei apenas dos riscos trabalhistas. Eu vou passar a palavra para a doutora Isabel e ela vai comentar um pouco com a gente a respeito dos riscos ambientais. Verdade, Fabiana. Tudo que foi passado aqui para vocês até o momento são alertas, né? Alertas dos problemas que estão aí, muitas vezes alertas silenciosas, que muitos produtores não percebem que estão passando por sérios problemas ou não estão se adequando às normas, às regras que são necessárias. Tudo isso que a Fabiana falou até agora é da área trabalhista. Depois nós vamos ter ainda da governança familiar. Eu agora tenho a oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre as questões ambientais. Pessoal, como todo mundo vem percebendo, existe um movimento muito intenso hoje em relação às questões ambientais, né? Por que será esse movimento? O que está acontecendo? Tudo que vem acontecendo aí, não só no Brasil, com mudanças climáticas, né? Nós estamos vendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que acontece em todo o mundo, inclusive recentemente no Rio Grande do Sul nós tivemos novamente problemas, né? Todo mundo aí está sabendo o que está acontecendo. Mas isso tudo nos remete, pessoal, a pensar essas alterações das mudanças climáticas, né? Que todo mundo está sentindo aí na pele. Ou já ouviu, ou sentiu, ou está acompanhando pelas redes sociais.
Então, nos remete a pensar na questão também de justiça climática. Por isso que nós, advogados, falamos muito dessa questão de prevenção, advogados da área ambiental. Justamente porque quem menos polui, quem menos causa dano, são os que mais sofrem com os eventos climáticos. Isso é inegável, né? As pessoas que têm menos condições, as que estão, às vezes, não num local adequado, estão em áreas de risco. Então, tudo isso, pessoal, faz com que, justamente por esses problemas que nós estamos enfrentando, né, no nosso país, aí, na nossa região e no mundo todo, é a tendência que os nossos órgãos fiscalizadores, eles intensifiquem as fiscalizações. Dificilmente, se eu perguntar aqui quem ainda não foi autuado pelo órgão ambiental, pelo IMA, ou pela PMA, ou pelo IBAMA, dificilmente alguém vai dizer, não, eu nunca fui autuado. Se não foi, um dia vai ser, se não tomar cuidado com a terra. E aí, pessoal, nós temos aqui os órgãos ambientais estaduais, né, os principais, que é o Instituto do Meio Ambiente. Inclusive, eu fui gerente do Instituto do Meio Ambiente em Concórdia, na nossa regional de Concórdia. E tem também a Polícia Ambiental Militar, que é extremamente atuante, né? E tem também o IBAMA, tem órgãos municipais consorciados, que também são órgãos fiscalizadores, licenciadores. E aí a gente consegue apresentar para vocês, pessoal, o que hoje, os maiores problemas hoje de auto de infração. Primeiro, disparado, supressão de vegetação. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção quando eu falar para vocês sobre supressão de vegetação. O quanto isso gera umas consequências, às vezes, muitas vezes, por anos, problemas por anos na tua vida. Aí nós temos também questão de queimadas, né, que a gente acompanhou aí muitos problemas relacionados a queimadas, poluição, falta de licenciamento ambiental e atendimento às condicionantes da licença. Hoje, os empreendedores, eles recebem uma licença ambiental e engavetam. Eles não cuidam as condicionantes, eles não ficam atentos. E o órgão ambiental está autuando pelo descumprimento dessas condicionantes. Isso é muito sério. Aí também nós temos construções irregulares. Vocês lembram do caso do Seu Loivo, que a doutora Fabiana comentou, dos problemas que ele enfrentou? E é um caso real, pessoal. Ele também teve problemas ambientais por supressão de vegetação em área irregular. Aí ele tem uma série de consequências, porque ele não consegue fazer compensação de área, ele deve recuperar a exata área, porque é uma área da APP. Então, isso é muito sério. Além disso, pessoal, nós temos aqui, quando a gente fala do Seu Loivo, em que momento que nós nos deparamos como produtores com o grande problema? Quando chega um auto de infração. Quando nós recebemos uma notificação de um auto de infração. E aí, muitas vezes, a gente não sabe o que fazer, que providência tomar para resolver aquilo, né? É um baque, como aconteceu com o Seu Loivo, né, doutora? É um problema muito sério. Aí recebe a multa, né? Vem o indicativo de multa. Aí ele vem acompanhado com embargos da área, pessoal. Hoje, se você suprimir vegetação, automaticamente a área é embargada, ela deve ser embargada. E aí que começa o grande problema. Porque muitas vezes o produtor rural, como no caso do Seu Loivo, ele precisou usar a área, continuar usando a área. E aí as consequências são terríveis, né? Porque ele vai ter outra multa e essa multa, ela vai ser tripla, né? Então, isso é muito sério. Além da área embargada, aí eu pergunto para vocês sabem como hoje, até nós estamos vendo aí que tem policiamento militar aí, não ambiental, mas existe um sistema no nosso país chamado Mapa Biomas. E ele identifica hoje, via satélite, tudo que vem acontecendo, a cobertura vegetal do nosso país, né? Então, qualquer alteração, esse sistema pega. E aí o que acontece? O produtor vai buscar um crédito rural e esse crédito é negado.
E está acontecendo muito isso. O BNDES, pessoal, aqui apresentando um dado para vocês, BNDES, só em abril, negou 32 milhões de reais de crédito, só por suspeita de desmatamento. Isso quer dizer o quê? É alerta. Os produtores estão sendo autuados só pela alerta do desmatamento, não precisa nem desmatar. Depois, muitas vezes a polícia vai lá e identifica que aquela área estava autorizada a suprimir. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo, né? Aí, pessoal, nós temos uma consequência aqui, auto de infração. Ele gera 3 consequências muito sérias aqui, pessoal. 3 processos. Pessoal, eu sei que as invernadas estão empolgadas, mas vamos ter um minutinho de silêncio e respeitar essa palestra tão importante. Vou pedir essa colaboração de vocês, todos os presentes, se puderem sentar, se puderem se acomodar. São assuntos muito relevantes que vocês, com certeza, vão ter um proveito muito grande. Vou pedir a colaboração do pessoal para que sentem, para a gente poder prestar atenção na importância dessa palestra para todos nós. Por favor. Obrigada. Pessoal, continuando aqui, então. Aproveitem esse momento, porque muitas vezes vocês não têm noção do que acontece. Quando a gente fala alerta, multa, isso é muito ruim. Às vezes a gente pode, em conversa, auxiliar o teu vizinho, algum familiar, explicar para ele o que acontece, né? Quando você é autuado por um problema ambiental, que hoje está muito sério. Como eu estava falando, um auto de infração hoje, quando você é autuado, ele gera 3 processos, que é o processo, a obrigação de reparar o dano, que é promovido pelo Ministério Público, aí é o auto de infração, que é o embargo, que é pelo órgão ambiental, e também um criminal, pessoal. Isso é muito sério, porque quando você não conseguir fazer um acordo com o Ministério Público, você vai ser processado pelo crime ambiental. E nós estamos acompanhando isso e tem muita recorrência. E hoje, inclusive, os processos de supressão de ameaçadas, como é o caso de vocês, que tem muitas espécies ameaçadas, é um processo que está tramitando hoje na Justiça Federal. Então, é bem complicado, né? Por isso que eu falo da importância desse tema, porque isso vai te dar muita dor de cabeça, né? Além dos 3 autos, além dos 3 processos, quem responde? Se você tiver um CNPJ, vai responder, e pessoa física também vai responder. Não só pessoa física, mas pessoa jurídica também responde. Aqui, pessoal, voltando um pouquinho, rapidinho aqui, por que eu insisto tanto em falar da questão do desmatamento? Nós temos hoje, em Santa Catarina, mais de 2.600 alertas de desmatamento, pelo mapa Biomas. Aqui não pegou os pontos vermelhos, mas praticamente em todas as regiões tem alerta. Essas alertas, elas pegam, inclusive, o que tem autorização e o que não tem. Mas 90% é sem autorização do órgão ambiental. Então, olha o cuidado que nós devemos ter. E aí justifica por que de tanta atuação, né, dessa intensificação da fiscalização ambiental nos últimos tempos. Aqui, pessoal, o que gera isso? Aqui, trazendo rapidinho para vocês, só o órgão ambiental, o IMA, na nossa região, que tem 14 municípios pequenos, tá? Uma região muito pequena. Mais de 45 autos de infração em 4 meses. Mais de 45 áreas embargadas. E todas elas estão com dificuldade de acesso ao crédito, porque a grande maioria são produtores rurais. Então, a PMA muito mais, né? Porque a polícia é muito mais atuante na fiscalização do que o próprio órgão ambiental, o IMA, porque o IMA é licenciador. Então, a atividade, eles têm a competência também para fiscalizar, mas a polícia é muito mais na área de fiscalização. E aí, pessoal, aqui para finalizar a minha fala, aqui uma alerta, última alerta,
que a gente quer deixar para vocês. Esse termo, próprio terreno, responsabilidade, o que quer dizer? Quando você compra uma área, quando você compra uma terra, você compra o dano ambiental junto. Ele vem junto com a terra. O dano acompanha o bem. Tá? Então, o que a gente quer dizer para vocês aqui como advogadas que trabalham só com isso? Cuidado quando você vai fazer um negócio. Quando você vai comprar uma terra, você deve fazer uma diligência. Você deve analisar no órgão o que tem de registro. Não é só no cartório. Tem pessoas que acham que está lá averbado no cartório. Muitas vezes não está. Então, tenham cuidado, não comprem. Todo dia eu recebo clientes me falando, eu comprei, faz 10 anos que foi suprimida aquela vegetação, eu comprei há 5 anos e agora eu vou responder? Vai. Vai. Infelizmente, vai. Então, cuidado, pessoal. Olha só quantas consequências por problemas pela falta de prevenção, falta de cuidado com a terra, com as raízes, que é o tema desse evento. Área trabalhista, gigante o número de processos, né, doutora Fabiana? Área ambiental, sem comentário. É assustador o que está acontecendo. Tem gente que nunca passou por isso, por um problema desse, e acha que é brincadeira. Quando eu falo, você vai bater na frente do promotor. Não vai dar nada. Vai dar. Aí, quando eles recebem a notificação, doutora, você me falou que realmente você tinha razão. A gente sabe porque nós estamos vivendo isso no nosso dia a dia. E na governança familiar, agora para a gente entrar num outro assunto com a doutora Paloma, também não deve ser diferente, né, doutora? Não, não é. Pessoal, quem aqui é produtor rural? Eu também sou. André, eu sei que eu já conhecia a propriedade. Quem aqui é filho de produtor rural? E quem aqui vive do agronegócio diretamente ou indiretamente? Presta serviço, trabalha com o produtor. Perfeito. Vocês vivem o agronegócio nas 3 frentes. Antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira. E a governança rural, que é o tema que eu trabalho, ele envolve vocês, as pessoas. Nenhum problema ambiental trabalhista, que as minhas colegas falaram, vai se sustentar por muito tempo se nós tivermos governança, se nós tomarmos as decisões corretas. E nenhuma questão ambiental trabalhista vai ficar nos incomodando se a gente souber fazer as questões corretas e tiver a atenção correta. A governança rural, que é o que eu trabalho, ela é sobre ter clareza sobre os papéis, as regras, os direitos e os deveres dentro de uma propriedade rural. Eu acredito que aqui vocês têm muita questão da atividade rural praticada pela família, né? Pelo que eu fiz umas pesquisas, tem muita mão de obra familiar. E a governança rural, ela envolve esses 3 aspectos: negócio, propriedade e família. Vocês têm o imóvel rural de vocês. Vocês cultivam esse imóvel rural e é a renda de vocês, certo? E vocês trabalham com a mão de obra da família de vocês. Isso é governança rural. Eu sempre falo que a governança rural, que é a gestão, que é a forma correta da gente tomar as decisões, a governança rural é a gestão da continuidade. Eu entendo que se fala muito em sucessão rural hoje, né? Vocês ouvem várias pessoas falando sobre sucessão, sobre assumir o negócio da família, sobre ficar na atividade. Os jovens têm muito trabalho nesse sentido também, de assumir o negócio. Mas para a gente assumir o negócio, a gente precisa ter, dentro da nossa propriedade rural, gestão e uma gestão que propicie isso. Porque é muito fácil a gente herdar algo que está pronto, não é? Agora, algo que não está pronto, algo que não está organizado, é muito difícil. É fácil a gente herdar uma propriedade rural se a gente tem dinheiro, não é? Agora, se a gente tem uma multa ambiental para resolver,
se a gente tem uma questão trabalhista para resolver, se a gente não consegue crédito rural por conta de umas questões que a gente ouviu, tudo isso também impacta e impacta de forma significativa. Um tempo atrás, um produtor rural lá da minha região, ele estava buscando, na minha região, lá em Concórdia, uma região muito forte, cooperativista e agroindústria. Então, nós trabalhamos muito com essa questão de integração com as empresas, né? E esse produtor rural, ele teve a oportunidade de ampliar o negócio dele. Mas sabe o que aconteceu por ele não ter ampliado? Porque um dia ia lá o filho falar com o gerente. No outro dia, o pai ia lá falar com o gerente. Nós não tínhamos clareza dos papéis. Teve uma época que até o próprio avô foi, porque o avô disse, eu conheço gente lá da minha época. Mas isso não passou credibilidade, isso não passou segurança. A gente não teve uma organização familiar que foi importante naquele negócio. E aí a gente não teve a continuidade daquele negócio e perdemos uma grande oportunidade. E isso afeta diretamente o agronegócio. Quantas famílias vocês conhecem que perderam tudo por conta de herança? Quantas famílias vocês conhecem que os irmãos brigavam e se perdeu ou teve que se dividir uma propriedade rural produtiva e começar do zero? Tudo isso foi falta de organização para se chegar na sucessão. Quantos filhos, e aí eu falo isso para os jovens, principalmente, eu vejo que tem um pessoal aqui da comunidade escolar. Quantos filhos querem ficar na atividade rural, mas não vê espaço, não vê oportunidade. O pai não ouve, a mãe não ouve, ninguém quer me ouvir. Tudo isso é falta de gestão e de governança. Segundo dados do IBGE, apenas 10% das empresas familiares, e isso inclui a propriedade rural, chegam à terceira geração. 10%. 1% chega à quinta. Isso é um dado muito alarmante, porque nós não estamos deixando os nossos filhos e a nossa geração, lá do início que eu falei, sobre quem deixou nossas raízes, a nossa cultura, a gente não está tendo essa segurança em permanecer. E se a gente não tem governança rural, os problemas acontecem. A tal briga no inventário acontece, a gente só conhece os irmãos depois que o pai morre, não é mesmo? Porque a gente não se organizou, a gente não deixou aquela cultura daquele pai, daquela geração com nós. Então, a governança rural, ela não é só uma frase bonita, eu não estou aqui para dizer para vocês, cuidem do negócio de vocês. Eu estou aqui para dizer para vocês que conversem com a sua família. Que peguem aquela oportunidade do chimarrão, do churrasco, daquele dia que vocês vão atrás do gado, conversam sobre o negócio da família de vocês. Colocam o papel de cada um de vocês. Isso é muito importante. E uma família sem estrutura, ela não avança. Um negócio sem direção, ele não vai durar. E quando a sucessão ela é improvisada, o legado da nossa família se desfaz. E isso é muito importante a gente identificar os problemas e poder encontrar soluções. Mas há soluções, e é isso que a doutora Fabiana vai falar para vocês, já finalizando a nossa fala. Então, perfeito, Paloma. Se vocês entenderam que para termos raízes firmes, precisamos para termos uma fazenda forte, precisamos de raízes firmes, nós trouxemos aqui 3 ferramentas que vão ajudá-los a fortalecer essas raízes. E a primeira delas é o diagnóstico, que é uma espécie de raio-x da propriedade, que vai mostrar para vocês onde estão os riscos ambientais, trabalhistas ou em relação à sucessão. Por exemplo, muitas vezes nós não percebemos que aquele alojamento improvisado pode virar um processo, ou a construção de uma nascente virar um embargo, ou a falta de um documento dizendo quem que vai cuidar da propriedade quando o produtor faltar, como aconteceu com o seu noivo. Às vezes esse documento faz toda a diferença. Com o diagnóstico, o produtor ele consegue recalcular a rota, evitando assim futuros prejuízos. Nós também temos as assessorias, com elas os produtores deixam de andar no escuro,
É como você ter um agrônomo ou um veterinário na sua propriedade, só que na parte legal. Sabe aquela dúvida na hora de contratar o trabalhador ou sobre o melhor a se fazer pela sua propriedade? É exatamente aqui que entram as assessorias. Elas ajudam, então, na hora da contratação, elas mostram o melhor caminho para regularizar a parte ambiental e elas organizam a governança. Quem faz o quê, quem decide, quem continua. Com isso, o produtor ele tem mais tranquilidade, porque ele saberá exatamente onde está pisando. Mas de nada adianta termos documentos, regras, se na prática lá na propriedade ninguém sabe como faz. E aí que entra a terceira ferramenta, que são os treinamentos. Eles são tão importantes porque eles transformam o conhecimento em prática, em rotina na propriedade. Com isso, os trabalhadores vão entender o jeito certo de usar os EPIs e os produtores a forma certa de cobrar esse uso. Todos na propriedade vão entender que cuidados com a parte ambiental é cuidar do futuro. Melhora o manejo, evita o desperdício, protege o solo, protege a água. E é através dos treinamentos que a família senta para conversar sobre sucessão. Como isso é difícil, né? Como a doutora Paloma comentou. Quem decide, quem continua. É neste momento, nesse exato momento, que se inicia a governança rural. Aquela que vai proteger o seu legado pelas próximas gerações. E se é importante nós cuidarmos de quem está do nosso lado na lida, no dia a dia, é ainda mais urgente cuidarmos da terra onde tudo se inicia. Mas nada disso faz sentido se não estiver conectado em algo muito maior, que é o que a doutora Paloma vai trazer para nós. Pessoal, já finalizando, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. Eu gostaria que vocês ficassem um pouquinho em silêncio, fechassem os olhos de vocês. Quem é produtor rural? Quem é filho de produtor rural? Quem trabalha com prestação de serviço? Quem trabalha vendendo produto? Como vocês imaginam, a partir de hoje, da decisão que vocês estão tomando hoje, lá dentro do negócio de vocês, como vocês imaginam daqui 5 e 10 anos o negócio de vocês? Como vocês imaginam daqui 20, daqui 50 anos o negócio de vocês? É sustentável? Ele vai permanecer? Vocês imaginam vindo no festival daqui 20, 50 anos e ainda a geração de vocês participando também, mostrando a cultura? Tudo isso é o que eu, a doutora Fabiana e a doutora Isabel trouxemos para vocês. As decisões tomadas hoje impactam no negócio rural de vocês no futuro. E já finalizando, eu gostaria de convidar as minhas colegas, porque nós estamos aqui com essa finalidade, com a finalidade de trazer informação e preservação do legado e da tradição familiar de vocês. Pessoal, para encerrar, então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, nessa manhã fria, mas com certeza muito produtiva. Com certeza vocês estão aguardando aí festa, né? Dança, música, vocês vão ter tudo isso aqui. Mas essas informações são importantes, extremamente relevantes para o dia a dia de vocês. Por isso que nós três profissionais aí da área do direito, cada uma na sua área, hoje nós nos unimos nesse propósito de auxiliar vocês de alguma forma. Auxiliar e encorajá-los. Essa é a nossa missão. Encorajá-los a continuar e a continuar com autoridade, com responsabilidade e, sobretudo, com muito amor pela terra. Porque nós queremos que as futuras gerações tenham orgulho de vocês, do nome de vocês. Que não aconteça isso tudo que a gente falou, que vocês passem por isso e que vocês deixem esse legado que com certeza será eterno. Muito obrigada, Capão Alto, obrigada pela confiança e por estarem aqui nos ouvindo. E conte conosco. Muito obrigada, Capão Alto. Obrigada pelo convite, obrigado pela recepção. Estaremos aí durante o dia cultivando a cultura de vocês e as raízes de vocês. Muito obrigada, Capão Alto. Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui falando na cidade que eu escolhi para viver. Quero agradecer a Mariane o convite, a confiança e a toda a comissão organizadora. Muito obrigada. Aí as minhas colegas por estarem aqui também, né? Vieram de Concórdia. Obrigadão.